Fala, matemáticos! Seja muito bem-vindo a mais uma aula sobre conjuntos. Na aula de hoje vamos falar sobre operação com conjuntos. Então, vem comigo, ó. Operação com conjuntos. Considere os conjuntos A, 1, 2, 3 e 4, conjunto B, 3, 4 e 5 e o conjunto C, 1 e 2. Bom, vamos falar aqui de algumas operações, né? Vamos falar aqui da união, da interseção, entre outras. A princípio, vamos falar sobre a união e a interseção. Para isso, eu já deixei aqui, ó, desenhado o meu conjunto A e o meu conjunto B. Como vocês podem ver, eu tenho aqui, ó, o meu conjunto A sendo formado por todos esses elementos aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. E eu tenho o meu conjunto B, ó, 3, 4 e 5. Como vocês podem ver, eu tenho aqui os meus dois conjuntos, conjunto A e o conjunto B. A primeira operação que a gente vai aprender aqui é a operação da união. E a união ela é representada pelo meu U maiúsculo, tá? E como que a gente vai representar aqui essa união? Dessa forma aqui, ó. A, né, o conjunto aqui, né? A união de A com B é igual a x, tal que x pertence ao conjunto A ou, olha aqui o conectivo ou x pertence ao conjunto B, beleza? Então, x pertence ao conjunto A ou x pertence ao conjunto B, ok? Então, essa daqui vai ser a nossa representação. Mas também eu posso escrever dessa forma, ó. A união do conjunto A com o conjunto B é igual a... Bom, vou colocar aqui todos os elementos, ó. Todos os elementos de A e todos os elementos de B. Eu vou colocar ali para que eu possa ver que é a união. Eu estou o quê? Unindo os elementos dos dois conjuntos. Então, eu tenho aqui, eu tenho o elemento 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Então, aqui a união do meu conjunto A com o meu conjunto B. Eu tenho esse resultado. E a união do meu conjunto A com B é a mesma coisa que eu ter a união de B com A, tá? Isso daqui não vai alterar nada, tá? A ordem que aparece, quem aparece primeiro, quem aparece depois, não se altera, não altera nada. Então, lembrando, a união vai ser a junção de todos os elementos dos dois grupos. Ah, se tivesse um terceiro grupo ali, junto, teria também ali os elementos do meu terceiro grupo, beleza? Então, isso aqui é a nossa união de conjuntos. Agora, a interseção, primeiro, a interseção, ela é representada por esse símbolo aqui, tá? Ela é representada por esse símbolo. A interseção é aquilo que está entre os dois conjuntos ao mesmo tempo. Ou seja, quem está nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Quais são os elementos que estão nos dois conjuntos ao mesmo tempo? Ó, é isso aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho a interseção dos meus conjuntos, ó. A interseção de B com A, ou B ou A com B, é quem está ali entre os dois grupos, entre os dois conjuntos ao mesmo tempo. Nesse caso, é o 3 e o 4. Então, como que a gente vai escrever? Como que a gente vai escrever isso aqui na interseção? A gente vai colocar assim, ó. A interseção B igual a x, tal que x pertence ao conjunto A e x pertence... Opa! X pertence ao conjunto B. Olha o conectivo E. Veja bem, ali em cima, a união é o quê? X pertence a A ou X pertence a B, tá bom? Então, ali eu posso ter a união sendo um elemento de um conjunto e o elemento de outro conjunto. Eu estou unindo os dois conjuntos. Na interseção não é assim. Na interseção eu tenho um conectivo E. Esse conectivo E significa que é
o meu x ele tem que estar no meu conjunto A e ele também tem que estar no meu conjunto B. Ele tem que fazer parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo. Ah, se tivesse 10 conjuntos, a interseção de 10 conjuntos seria aquele elemento que faz parte dos 10 conjuntos, ok? Então, é quem está entre os conjuntos, é quem está em todos os conjuntos ao mesmo tempo, tá bom? Em todos os conjuntos nesse sentido aqui, porque eu tenho o meu conjunto A e o meu conjunto B, ok? Beleza? Show! E como que eu posso continuar representando? Ó, A interseção B igual a... Quem é que é a interseção de A e B? A interseção de B. Quem é? É os elementos ali 3 e 4, tá? 3 e 4 é a interseção. Beleza? Então eu estou mostrando para vocês três formas para cada grupo, né, para cada conjunto de que você pode representar, que pode aparecer aí na sua prova, no seu concurso, tá bom? E isso daqui, ó, eu posso escrever assim também, ó. Pode aparecer assim, ó. A interseção B é o mesmo que B interseção A, ok? Então não faz diferença se aparecer de um jeito ou de outro. Vamos dar continuidade aqui. Vamos falar agora, tá? Vou sair daqui da frente de vocês. Vamos falar agora sobre a diferença. Bom, diferença. Diferença é a subtração, tá, gente? A diferença ela é representada pelo símbolo de diferença, o símbolo lá da nossa subtração. Então, considerando aqui os mesmos conjuntos, eu tenho ali o conjunto A e o meu conjunto B, eu vou ter ali, ó, a diferença de a diferença B. Como é que eu vou fazer, ó? X, tal que X pertence a A e X não pertence, ó, não pertence a B, ok? Então, isso daqui é diferença. Então, eu vou olhar ali para o meu conjunto e vou ver quem pertence a A e não pertence a B, ó. Quem pertence a A e não pertence a B é esse pessoalzinho aqui, ó. São esses elementos aqui, tá bom? Então, esses elementos aqui, eles pertencem a A, mas eles não pertencem a B. Professor, e o 3 e o 4? O 3 e o 4 pertencem ao A e pertencem ao B ao mesmo tempo. Então, não é isso que eu quero, não é essa a resposta que eu quero. Ele quer a diferença de B, tá? A diferença de B é todos aqueles que estão em A e está excluindo todo mundo que está em B, tá bom? Quem está em B não faz parte, beleza? Então vamos continuar aqui. Eu posso escrever dessa forma aqui também, ó. A diferença B é igual ao quê? Os meus elementos 1 e 2, tá? 1 e 2 são os elementos que fazem parte de A, mas não fazem parte de B. Eu também posso ter B diferença de A. Olha aqui. Vamos voltar aqui, porque eu deixei de falar uma coisa muito importante para vocês, ó. Ó, eu passou despercebido. Aqui eu tenho A união de B é a mesma coisa que B união de A. Não vai mudar, tá? Não muda nada, tá? Se eu colocar A união de B ou B união de A, os elementos serão os mesmos. A mesma coisa acontece aqui, ó, na interseção. A interseção B é igual, né? Mesma coisa se eu tivesse B interseção A. Não muda. Os elementos são os mesmos. Agora, o que muda, o que muda vai ser aqui, ó. Aqui eu tenho A diferença B e depois eu tenho B diferença A. Isso aqui vai mudar, tá bom? Aqui não vai ser a mesma coisa. Os elementos serão diferentes. Aqui eu tenho uma diferença. Então, não vai funcionar do jeito lá da interseção e da união. Não vai funcionar como eles, tá bom? Deixa eu sair da frente de vocês e veja bem como que isso vai ficar. Deixa eu apagar isso aqui. Vai ficar da seguinte forma. Agora, eu quero o quê? Eu quero todo mundo... Deixa eu trocar aqui a cor da caneta.
Eu quero todo mundo que faz parte de B, mas não faz parte de A, tá? Eu quero todo mundo que faz parte de B e não faz parte de A. Olha aqui, ó. X tal que X, opa, X tal que X pertence ao conjunto B e X não pertence ao conjunto A. Veja que já mudou aqui o esquema. Então, eu tenho ali quem faz parte de B, mas não faz parte de A. Então, eu tenho aqui, ó, a minha diferença de B com A, tá bom? A diferença. Olha só quem é que vai aparecer. Quem é que vai estar ali? Quem é o elemento? O elemento é o meu, que ó, B diferença de A é igual ao elemento 5. É o meu único elemento que eu tenho em B e eu não tenho em A. Tá ok? Então, é o elemento que eu tenho no meu conjunto B e eu não tenho em A, ok? Então, o que eu tenho em B e eu excluo tudo aquilo que aparece no meu conjunto A. Lembrando que ali no meio, onde eu tenho o 3 e o 4, é a minha interseção. São os dois elementos que fazem, são os elementos, na verdade, que fazem parte tanto de um conjunto quanto de outro. Eles fazem parte de dois conjuntos ao mesmo tempo. Complementar. Qual a notação? Ó, a notação do complementar é essa daqui, ó. C em relação a A, ok? É assim que a gente vai ler. C complementar de C em relação a A. É assim que a gente vai ler. Então, eu tenho ali o meu conjunto A com os elementos 1, 2, 3 e 4, ok? Então, esse é o meu conjunto A. Quem é o meu conjunto C? O meu conjunto C é 1 e 2. São os elementos 1 e 2. Então, eu tenho aqui o quê? Eu posso ver, olhando para cá, olhando aqui para esse conjunto que eu desenhei, deixei desenhado para vocês, que o meu conjunto C, ele está contido em A. Concorda comigo que ele está dentro do meu conjunto A? Ele faz parte do meu conjunto A? Então, aqui eu tenho C está contido, ó, C está contido em A. C está contido em A. Então, eu posso escrever assim, ó, C não, peraí. Eu posso escrever aqui a minha anotação. C, né, complementar de C em relação a A, é igual ao quê? Quem é o complementar de C em relação a A? O complementar de C em relação ao meu conjunto A é o meu número 3 e o meu número 4. Ó. É o 3 e o 4. Por quê? Eu tenho ali o meu conjunto. Opa! Eu tenho ali o meu conjunto C aqui dentro, tá? Esse daqui é o meu conjunto C. Mas quando eu penso em relação ao A, ao meu conjunto A, eu quero saber quem é o complementar de C. O complementar de C em relação ao meu conjunto A é tudo aquilo que falta para completar o meu conjunto A. Então, quem é que falta aqui, ó? Falta quem está do lado de fora. Quem está do lado de fora do meu conjunto C. Então, olha aqui, ó. O meu complementar de C em relação a A são os meus elementos 3 e 4. Se eu juntar o meu conjunto C com os elementos que faltam, que é o 3 e o 4, eu vou ter aqui o quê? O meu conjunto A. Então, C, ele é o quê? Um complementar de C em relação a A é todo mundo que falta para completar o meu conjunto A, tá bom? Acredito que tenha dado para vocês entender aqui qual foi a lógica, o sentido de tudo que eu estou falando para você. Se tiver dúvida, já sabe, volta à aula ou manda uma mensagem para o seu professor. Olha aqui, vamos falar agora fórmula fundamental. Pessoal, eu trouxe aqui para vocês uma fórmula que ela vai te ajudar muito, em muita coisa mesmo,
quando a gente fala de conjuntos, tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui já o desenho do meu conjunto A, do meu conjunto B, e aí, só para vocês relembrarem, para vocês conseguirem enxergar, eu tenho aqui, ó, eu vou pintar aqui para que vocês possam ver. Eu tenho aqui eu tenho aqui, ó, nessa região toda, a minha união, tá? Eu tenho aqui, ó, a união entre o meu conjunto A e o meu conjunto B. Eu vou pintar ela toda aqui para que vocês possam conseguir enxergar melhor, tá? Então, eu tenho aqui a união do meu conjunto A com o meu conjunto B. É essa parte toda pintada aqui, ok? Então, você já sabe que isso daqui é a união do meu conjunto A com o meu conjunto B. Só que ali no meio, aqui onde eu vou pintar, ó, eu tenho, ó, tá ficando verde aqui, ó. Eu tenho aqui nessa parte verde, né, amarelo com azul fica verde. Então eu tenho aqui, ó, nessa parte aqui, a minha interseção ficou azul, tá? Ficou azul, estava verde, ficou azul. Então eu tenho a minha interseção. Vamos ver aqui como é que fica, só para vocês relembrarem. Desse lado aqui, olha, desse lado aqui, o que que eu tenho? Eu tenho aqui A menos B, a diferença de A com B, beleza? Do outro lado, ó, aqui onde eu tenho essa setinha, aqui vai ser o contrário. Vai ser B diferença A, B diferença A, ok? Aqui no meio, ó, no meio eu tenho o quê? Eu tenho a minha interseção de A e B, ó. Interseção de A e B. E lá em cima, ó, eu tenho aqui a união de A com B. Opa, eu botei união de A com A. União A união B. Eu tenho A união B, que é o quê? É essa região, mais essa região do meio, mais essa outra região aqui. Então, é só para vocês conseguirem enxergar o que que nós iremos fazer aqui agora. Então, eu tenho ali A união B sendo igual a todos os elementos. Quais são os elementos? 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui eu tenho a união dos dois conjuntos. A interseção B é igual ao quê? Aos elementos 3 e 4. Aos elementos 3 e 4. Ok. Agora, quais são os números de elementos? Ó, eu tenho aqui, ó, número de elementos do conjunto A igual a 4. Ó, 4 elementos. Eu tenho 4 elementos, ó, elementos no meu conjunto A. Eu tenho 4 elementos. 1, 2, 3 e 4. Então, eu tenho 4 elementos. Só para a gente revisar, tá? Eu tenho aqui, então, ó, 4 elementos. Portanto, número de subconjuntos de A é igual a 2 elevado a 4 elementos. Isso aqui dá um total de 16, o quê? Subconjuntos, tá? Subconjuntos. Só para relembrar a nossa aula passada, ok? Ok. Número de elementos do meu conjunto B. Número de elementos do meu conjunto B. No meu conjunto B, eu tenho 3 elementos. 3 elementos. Portanto, esses 3 pontinhos desse jeito, significa, portanto, número de subconjuntos de B, só para relembrar, né, a nossa aula passada, vai ser igual a 2 da fórmula elevado ao número de elementos do conjunto. Isso aqui, ó, 2 elevado a 3, vai dar 8. 8 subconjuntos. 8 subconjuntos. E mais ainda, eu tenho aqui, ó, número de elementos da união de A com B. A união B. Qual vai ser o total? 5 elementos. Eu tenho 5 elementos. Se eu juntar ali elementos, se eu juntar o meu conjunto A mais o meu conjunto B, eu tenho 5 elementos. Agora, número de elementos na interseção de A com B. A com B, A interseção B
eu tenho dois elementos. Dois elementos. A interseção é quem está ali no meio, tá vendo? Então, por isso que eu já deixei tudo escrito ali do lado, para que você possa entender, para que você possa conseguir visualizar. Ok, professor, mas qual é a fórmula, professor? Então, o número de elementos da de A união B, número de elementos de A união B é igual ao número de elementos do meu conjunto A mais o número de elementos do meu conjunto B menos o número de elementos de A interseção B, ok? Essa daqui é a minha fórmula. Professor, isso daí sempre vai acontecer? Sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Essa é a fórmula fundamental. Olha só, observe que ali onde eu tenho, deixa eu colocar aqui o coisa. Ó, eu tenho aqui o sinal de menos, menos o quê? Menos o número de elementos, A interseção B. Por que A interseção B? Porque o meu número 3, ó, esse número 3 e esse número 4, eles estão se repetindo duas vezes. Por quê? Porque eles fazem parte do conjunto A e eles fazem parte também do meu conjunto B. Então, por isso que eu tenho o quê? Que somar o número de elementos do meu conjunto A mais o número de elementos do meu conjunto B e sempre diminuir o número de elementos da interseção de A e B, tá bom? Porque senão não vai dar certo. É dessa forma que a gente vai fazer para a gente conseguir entender, para a gente conseguir resolver as questões. Então, essa fórmula, ela é muito importante para você na hora de fazer aí uma questão que envolva conjuntos, tá bom? Então, vamos continuar, vamos passar para a próxima questão, para um exercício, na verdade. Vamos fazer agora um exercício e vamos resolver esse exercício aqui, tá bom? Então vamos lá, ó. Considere os conjuntos A, 1, 3, 7, 9 e o conjunto B, 7, 9, 12, ok? Determine o número de subconjuntos de A e B. Bom, eu já deixei desenhado aqui para vocês o nosso conjunto A e o nosso conjunto B da forma em que o exercício nos diz. Então, vou sair da frente de vocês mais uma vez para não atrapalhar os seus estudos. Ó, número de subconjuntos de A e B. Como que a gente vai fazer? Ó, eu tenho aqui, ó, Nzão, que é o número de subconjuntos de A do meu conjunto A, que vai ser 2 elevado ao número de elementos do meu conjunto A. O meu conjunto A, ele tem 4 elementos, ó. Ele tem 4 elementos. Então, eu tenho aqui 2 elevado à quarta, que é igual a 16. Olha aqui. Então, eu tenho 16 subconjuntos, né? Número de subconjuntos do meu conjunto A. Eu tenho 16. Agora, o número de subconjuntos do meu conjunto B vai ser igual a 2 elevado ao número de elementos de B. O meu B tem 3 elementos, então eu tenho 2 elevado ao cubo, que é o mesmo que 8. Pronto, a primeira já está respondida. Respondemos aqui a nossa primeira. Na letra B, ali diz o quê? A interseção B. A interseção B, olha aqui, a interseção é isso aqui, ó. Olha aqui. A interseção B, eu tenho 2 elementos. Quais são os 2 elementos? Ó, os 2 elementos são 7 e 9. 7 e 9 é a interseção dos meus dois conjuntos, A e B. A interseção B. Agora eu quero, na letra C, A união B. A união B. Então, a união B é só eu colocar todos os elementos. 1, 3, 7, 9 e 12, tá? Então, eu tenho aqui, ó, A união B. Eu tenho todos os elementos. Eu estou juntando todos os elementos de A e B. Agora, eu quero a diferença de B. A diferença de B. Eu quero todo mundo que está em B
ou em A, mas não está em B. Então, eu quero o quê? A diferença de B. Eu tenho aqui, ó, os elementos 1 e 3. 1 e 3 é a minha resposta. E do outro lado, ó, lá embaixo, na letra E, eu quero B diferença A. Eu quero todo mundo que está no conjunto B, mas não está no conjunto A. Ele é exclusivo do meu conjunto B. Então, eu tenho número 12 lá. Eu tenho meu elemento número 12. Ok? Então, olha só. Resolvemos aqui todas as etapas. Ó. Eu tenho ali o número de subconjuntos de A e B. Eu tenho a interseção B. Eu tenho a união B. Eu tenho a diferença B. E eu tenho B diferença A. Com isso, a gente finaliza mais uma aula de conjuntos, operação com conjuntos. E eu te aguardo na nossa próxima aula. Até lá, eu fui!